eu percebo que todo final de ano muitas pessoas ativam esquema de fracasso. Aquela comparação constante com as outras pessoas, muitas pessoas postando nas redes sociais o que fez no ano, as conquistas que elas tiveram, e ao mesmo tempo, essas pessoas que ativam o esquema de fracasso ficam ali se comparando, ficam ali pensando na própria vida, com a sensação que desperdiçaram tempo, que o tempo passou e que elas não fizeram nada. É sobre isso que a gente vai falar hoje também, para que você não termine mais um ano, não termine o ano de 2026 ou mais um ano se sentindo aí que você está falhando, que você está atrasado. Então fica comigo que eu vou ajudar você a se organizar no seu ano para que você tenha uma boa vida. Esse é o grande intuito aqui desse canal. Então, primeiramente, é importante a gente observar que muitas vezes, muitas pessoas não planejam o seu ano, não planejam a sua vida. Ou também tem uma sensação de que ao se planejar, elas vão ficar ali presas àquilo. Ou outras pessoas falam assim, Gabi, é melhor eu nem me planejar, porque assim eu não me frustro. Mas eu sinto dizer, a frustração ela bate na porta mais cedo ou mais tarde. Então, o que é importante a gente observar? Primeiro, eu falo no meu método, a Arte de Bem Viver, que é um método de desenvolvimento pessoal, e se você quiser ter acesso a ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá no método, a gente fala assim, não tem como organizar o dia, a semana, o ano, se a gente não planejar a nossa vida. Aonde é o cume da minha vida? Onde eu desejo chegar? Por isso que no método Arte de Bem Viver, as pessoas ali elas vão se organizando, elas vão planejando até os seus 80 anos, quem ela gostaria de ser. Então, isso que é muito importante, isso que é muito valioso, porque tem duas grandes perguntas que são o centro para nortear tudo da nossa vida, que é quem eu desejo me tornar e qual obra, qual legado eu quero deixar. A gente vai responder essas duas perguntas no último dia da nossa vida. São as duas perguntas cruciais para a nossa consciência, para a nossa sensação de que a gente viveu bem e de que a gente se tornou protagonista da nossa história. Que não foi só o tempo que foi passando, o tempo que foi nos levando. Não. Até porque se a gente não pegar esse tempo nas mãos, a gente corre o risco de finalizar a nossa vida arrependidos, frustrados, decepcionados com as escolhas que nós fizemos ou com as que nós deixamos de fazer. Então, vamos olhar a importância da gente planejar. Por que planejar gera tanta ansiedade, né, na verdade? Por que gera ansiedade planejar esse futuro? Primeiro, por comparação. Primeiro, a gente fica ali se comparando. Eu lembro, né, que eu já ouvi uma história de uma pessoa que ela falava assim, nossa, eu queria tanto uma casa grande, enorme, e quando eu tive, a minha felicidade não estava ali, a minha realização não estava ali. E eu percebi que eu só queria isso, porque todo mundo que chegava na minha idade começou a conquistar uma casa grande. Olha isso, gente, olha o perigo da comparação. Aonde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, o nosso tempo de vida. Será que nós estamos percorrendo caminhos que na verdade são caminhos de outras pessoas? Então, comparação. Segundo, a gente precisa tomar muito cuidado com a idealização. Porque muitas vezes a gente idealiza coisas tão grandiosas, isso vai nos deixando ansiosos. Uma sensação, meu Deus, isso é tão grande, eu nunca vou conseguir conquistar isso. Né? E olha só, por isso que é tão importante a gente quebrar em pequenas metas. Principalmente, né, quando a gente tem sonhos muito grandes. Então, por exemplo, talvez a gente não consiga fazer uma viagem para o exterior dentro desse próximo ano. Mas talvez se a gente conseguir se organizar, daqui 3 anos a gente consiga ir guardando dinheirinho por mês para a gente realizar esse sonho. Então a gente vai quebrando isso para não tornar, né, tão ansiogênico a construção das nossas metas.
A gente vai olhar também que às vezes quando a gente está organizando o nosso ano, a gente começa a ter uma sensação de atraso. Nossa, mas agora com 30 anos eu vou tirar carta? Eu acho que eu já tô velha para isso. Agora com 50 anos eu vou mudar de carreira? Agora eu tô velha para isso. E daí entra ali um tom muito crítico. E na verdade a gente tem que combater, afastar, ignora essa voz e foca naquilo que você ainda tem desejo de vivenciar, desejo de realizar ao longo da sua vida. Por exemplo, eu venho de uma família onde eu tinha, a minha mãe trabalhava muito, meu pai era falecido, tinha 2 pessoas que cuidavam da gente, uma de dia e uma da noite. Eu não aprendi a cozinhar, não aprendi a cuidar de casa, não aprendi. Eu fui aprender isso com os meus 27 anos. E ali estava na meta do ano minha, no ano de 2023, que foi o ano que eu vim morar sozinha, estava na meta aprender a lavar pano de chão, aprender a tirar a mancha de guardanapo, a aprender a construir um hábito de organização da casa. Então, todo dia eu entrava ali no meu WhatsApp, que era o meu grupo comigo mesmo, e colocava lá. Acordar, tomar café, passar aspirador, fazendo a mesma coisa. A hora que eu fiz isso por um mês, que eu gravei na minha cabeça, agora eu entendi o que eu tenho que fazer, eu não precisava mais anotar todo dia. Mas é isso. Então, assim, que você não tenha, que você não dê ouvidos a essas vozes críticas que falem assim, mas você tá atrasado para aprender isso. Não, gente, nunca é tarde pra gente aprender, pra gente se desenvolver. Eu sempre falo assim, olha, que o que nos move é aquilo que a gente ainda não é ou aquilo que a gente ainda não tem. Isso é importante. Imagina se a gente já fosse tudo que a gente é, tudo que a gente quer ser, e a gente já tivesse tudo que a gente quer ter. Qual seria a graça dessa completude total? Não teria nem motivos para a gente levantar da cama. O motivo da gente levantar da cama é aquilo que a gente ainda deseja se tornar, é aquilo que a gente ainda deseja alcançar. Então, que a gente não dê muitos ouvidos, que a gente não dê muito ouvido para essas vozes críticas que ficam ali querendo sabotar a gente. Uma outra coisa que gera muita ansiedade quando a gente vai se organizar nesse começo de ano é colocar metas apenas voltadas para desempenho. Tenho que conquistar, tenho que comprar, tenho que desempenhar, tenho que alcançar aquele cargo. E quando a gente coloca meta só voltada para desempenho, até falta de ar, Então, assim, vai dando aquela pressão no peito. Então, que a gente observe tudo isso antes da gente começar a organizar o ano. Mas, antes da gente olhar para o próximo ano ou para os próximos anos da nossa vida, é muito importante que a gente olhe para trás. Por isso também que na Arte de Bem Viver, um dos primeiros fundamentos é o autoconhecimento. Então, a gente vai olhar para toda a nossa história. Toda a nossa história. Porque isso é importantíssimo para a gente pegar a nossa vida nas mãos. Não tem como a gente olhar para o futuro se a gente não olha para o passado. Então, tem uma ferramenta que eu utilizo todo final de ano e eu utilizo ela também em maio. Maio porque é meu aniversário e fica quase na metade do ano, então eu dou uma olhadinha novamente nessa ferramenta. Primeira parte dela é recapitular. Então, a gente vai olhar para o passado. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai parar esse vídeo. Você vai parar esse vídeo. Pode assistir até o final e depois você volta parando ele, fazendo devagarzinho essa atividade. Mas separe ali, Olha, eu recomendaria, quando eu faço esse exercício no final de ano, gente, geralmente eu faço umas 4 horas submersa mesmo na minha própria vida. Mas eu recomendo você parar ali 1h30 para você fazer esse exercício, tá? Primeiro, a gente vai recapitular o ano. Não precisa fazer toda a sua história, toda a sua jornada, talvez. Eu geralmente volto mais alguns anos, assim, colocando alguns pontos principais. Mas, volte o ano. Volte para o começo ali de 2025, já que esse vídeo eu tô falando agora no começo de 2026. Volte um ano. Então, assim, você vai pegar ali o seu Google Fotos e você vai passar mês a mês e você vai deixar uma folha do lado com uma caneta. Então, você vai olhar ali, janeiro. Nossa, o que eu fiz em janeiro? E por que Google Fotos? Porque isso ajuda a gente a lembrar do que a gente estava vivenciando, se a gente viu familiares, se a gente estava com os amigos, se a gente estava trabalhando até tarde da noite, a gente mandou foto para alguém, tá salvo ali. Se a gente estava se alimentando saudável, se tem muita besteirinha ali que a gente comeu, a gente vai conseguir recapitular isso.
Então, você vai olhar, né, o Google Fotos, você vai anotar, nossa, olha, janeiro eu vi meus amigos, que amigo que eu vi, nossa, eu estive com a minha família, eu trabalhei até tarde, e você vai anotando o que foi acontecendo. Fevereiro, março, abril, todos os meses do ano você vai fazer isso. Passa devagarzinho. Você vai ver, é um exercício muito gostoso. Você vai ver que tem coisas que você nem lembrava mais que aconteceram. Você vai perceber que tem coisas que acontecem com muita frequência e que você não tinha percebido. Você vai perceber ali também que você passou por momentos dolorosos no seu ano, que talvez você perdeu alguém, talvez algum familiar recebeu algum diagnóstico, que talvez você passou por uma adversidade, que talvez naquela situação você estava vivenciando uma dificuldade financeira muito grande. Mas você vai ver que, apesar de você ter vivenciado esses momentos, você passou por eles. Então, você continuou a viver apesar de todos os pesares. Isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa vida. Então, olhar, recapitular o seu ano é muito importante para a gente evitar a nossa sensação, a sensação que vem de que, nossa, o ano passou e eu não fiz nada. Não, peraí, gente, pelo menos alguma coisa você fez. Nem que foi levantar da sua cama, abrir uma janela. Nem que foi ter tomado banho, nem que foi ter escovado o dente. Alguma coisa você fez. E é isso que a gente precisa. A gente precisa olhar para onde está indo o seu tempo, para onde você investiu o seu tempo. E geralmente o Google Fotos ajuda muito. Você pode olhar também, às vezes, o seu Instagram, o que você postou. Você pode olhar talvez a sua própria agenda, se você tem uma, né? Eu já falei em outros vídeos que eu me organizo com uma planilha de Excel. Então, eu olho ali, né? Então, assim, o que eu fiz, o que eu realizei. Então, isso é muito importante para a gente ir assimilando a nossa própria história. Então, não tem como a gente construir um futuro se a gente não se apropria da nossa própria história. Quem eu sou, o que eu fiz, o que eu não fiz, aonde eu acertei, onde eu perdi tempo, o que eu negligenciei. Por exemplo, esse ano eu coloquei como grandes metas, assim, diminuir o nível de açúcar, então diminuir o nível de doce e também diminuir o tempo de tela. Então eu quero ficar mais em silêncio mesmo. Isso para quê? Para eu ver mais o tempo de tela, mais aproveitamento do meu tempo. Então eu sentia que eu perdia muito tempo. E também a questão do açúcar, para eu ter mais domínio do meu próprio corpo, né? Então essa questão de não ter muita preguiça, não ficar ali muito na moleza. Eu sou uma pessoa que, se eu me render a isso, gente, por isso que eu treino já de manhã, para dar uma ativada no meu corpo. Porque senão eu começo o dia ali, nossa, morrendo, me arrastando. Então, mas isso é para mim. Eu coloquei essas metas esse ano porque eu olhei para trás e eu percebi que eu precisava ajustar isso, né? Então, isso que é muito importante, a gente olhar para trás, para a gente evitar o nosso esquema de fracasso, né? E principalmente diminuir o nível de comparação que a gente tem com a vida das outras pessoas. Sempre falo, gente, cuide da sua vida. A gente cuidando da nossa vida já dá um trabalho danado, né? Imagina a gente ficar olhando para a vida dos outros. E vamos lá agora, então, que essa ferramenta, então, a gente olhou primeiro para o passado. E agora a gente vai olhar para o futuro, agora a gente vai olhar para frente. Então, agora a gente vai retificar. O que é retificar? É ajustar a rota. Então, a gente vai olhar o que não deu certo, o que eu preciso fazer para ajustar. Então, por exemplo, já falei em outros vídeos também, que eu tenho dificuldade com hábitos noturnos. Então, o que eu vou fazer para ajustar a rota, para eu melhorar os próximos, melhorar esse treino do meu hábito noturno? Eu vou ter que deixar no celular, né, meu celular para despertar. Então, por exemplo, vou até mostrar para vocês. Tá aqui, ó, todos os meus horários de suplementação de vitamina, e a hora que ativar aqui o da noite, já é o meu momento de ir fazendo esses meus hábitos noturnos, né? Que é tirar a maquiagem para tomar banho, passar o produtinho que eu tenho que passar, que daqui a pouco os 30 anos já tá batendo na minha porta, né? Então, assim, que é colocar uma leitura, não ficar nas redes sociais à noite, né? Então, eu tenho que olhar para isso. Então, agora é o momento da gente ajustar essa rota. E aqui, gente, o foco não é a gente pensar quem eu quero ser no final de dezembro.
É o que fará a minha vida melhor, né? Olhe para a sua vida, não olhe só para o seu ano, porque às vezes tem metas que a gente não vai conseguir estabelecer esse ano. Igual, por exemplo, eu tenho metas, né? Eu tenho objetivos que eu sei que eles serão alcançados em final de 2027, início de 2028. Por quê? Porque eu não vou conseguir, talvez, os recursos financeiros para esse ano, para realizar isso esse ano, mas não é porque eu não vou conseguir que eu não vou começar a juntar esse ano, percebe? Então, isso que é muito importante da gente compreender, né? É lógico, se eu ganhasse na Mega, seria o melhor dos mundos. Mas tem coisas que não ganhei, né? Então não dá para antecipar esses planos. Mas não deixe de ter isso como seus objetivos. Eu sei o final de 2027, eu sei o início de 2028, o que eu desejo. Se acontecer antes, excelente. Mas se não acontecer esse ano, eu sei que ainda há próximos anos que eu também vou estar nessa conquista. Então é importantíssimo que vocês olhem para a vida de vocês, não apenas para o ano. Mas olhando para o ano, o que pode ser feito já nesse começo de ano? O que a gente já pode aplicar? O que a gente já pode fazer? E aqui eu sugeriria você olhar para algumas áreas da sua vida e colocar ali 2 metas. Por exemplo, saúde física, né? Seu corpo. Será que a gente poderia colocar não tomar refrigerante durante a semana? Isso é uma pequena meta. E é uma meta palpável, possível. Será que a gente pode colocar como meta fazer um check-up por ano? Né? Será que seus exames estão atrasados? Será que a gente pode colocar como meta suplementar, né, aquilo que falta com vitamina, indo no médico, indo no nutricionista, e não só comprando aquelas cápsulas de A a Z, né, que a gente compra em farmácia? Não, que você olhe com cuidado para você. Depois, saúde mental, saúde psíquica. Será que a nossa mente anda muito cansada e a gente tem que aprender a desacelerar a nossa mente? A descansar a nossa mente? Será que a gente precisa de terapia mesmo para romper alguns ciclos, alguns padrões que se repetem ao longo da nossa vida? Essa sensação de não conseguir falar não, essa sensação de achar que a gente tem um defeito dentro de a gente, essa sensação de que a todo momento alguém vai nos abandonar e a gente vai morrer sozinho, essa sensação de que ninguém nos ouve, ninguém nos escuta, ninguém nos compreende. Será que a gente tem que cuidar disso? Depois, que hábitos a gente precisa construir? Então, um hábito de leitura, um hábito de reduzir tempo de tela, um hábito de ler para o seu filho, um hábito de preparar café da manhã, né? Qual hábito você precisa desenvolver? Depois, se você é alguém com religião, olhe para a sua espiritualidade. Como que você pode melhorar a sua espiritualidade? Será que fazer uma oração pela manhã, uma oração pela noite? Será que ir mais, frequentar mais aos finais de semana? O que você pode colocar ali? Então, olhe para algumas áreas da sua vida. Olhe, por exemplo, casamento. Gente, olha uma meta que eu coloquei no ano passado para o meu casamento e deu muito certo. Meu marido, ele que cozinha aqui em casa, almoço e janta, as refeições principais. Mas café da manhã ele gosta muito de tomar suco verde. Então, ano passado, eu coloquei como meta para o meu casamento, para um cuidado com o meu casamento, cuidado com o meu marido, E eu coloquei assim de fazer suco verde. Então, eu ia no mercado, uma vez a cada 15 dias, comprava ali, a couve, o abacaxi, as coisas assim, deixava tudo cortadinho, congelava para de manhã só bater aquilo com água e se tornar mais prático, porque não dá, gente? Ficar lavando, fazendo tudo todo dia não dá. Então, já deixava congelado para praticidade. E daí, isso deu muito certo, deu muito bom, Então, fiz, e olha só, esse ano eu aumentei algumas novos sabores, Então, agora tem abacaxi hortelã, tem beterraba com cenoura, então fica tudo congeladinho para facilitar. Então, olha só, percebe? Olhe para o seu casamento, olhe para o seu relacionamento. Que meta você pode colocar? E não é uma meta esperando que o outro vai fazer por você, porque a gente não tem controle disso. É aquilo que você pode fazer pelo outro também, Observe também, se você tem filhos, qual meta? Acho que melhorar a parte nutricional dos meus filhos, vou me atentar a isso esse ano. Eu quero melhorar, estudar com os meus filhos. O meu filho, e gente, olhe de forma individual para o filho de vocês, porque tem filhos que precisam de necessidades diferentes.
né? Então, assim, na minha casa mesmo, eu era uma criança que eu não precisava de uma mãe estudando comigo, porque eu mesma amava ler, amava estudar, amava tudo. Mas meu irmão precisava de uma forcinha ali, ele precisava de um empurrãozinho, né? Então, assim, porque ele gostava mais de ficar jogando videogame, andando de skate, né? Então, ele precisava de uma mãe mais firme. Então, que mãe, né? Que pai que é esse que seus filhos, cada um dos seus filhos precisam de forma individual? Então, você pode ir olhando o nível de amizade, por exemplo. Eu sou difícil de ver minhas amigas, né? Então eu sempre coloco como meta lá, ver pelo menos no dia do aniversário, mandar um presente, né? Sempre tem isso nas minhas metas. E essa vai continuar sendo as minhas lutas. Então, o que você pode colocar para cada esfera da sua vida? Olhe para as esferas da sua vida. Parte financeira também. Será que esse é um ano que você precisa dar uma segurada financeira, diminuir um pouco mais esse cartão de crédito, para você ter fôlego, para você poder respirar? Será que é um ano que você precisa começar já a guardar para o seu sonho daqui 2, 3 anos? O que você precisa se organizar ali financeiramente? Também aí você pode olhar para o estudo, olhe para a sua carreira, né? Será que você precisa aprender uma nova habilidade, um novo estudo, um novo idioma? O que você precisa? Para isso que eu tô falando, gente, não coloque mais de 2 metas, porque a gente vai ano a ano fazer esse exercício, né? Então, precisam ser metas bem pequenininhas mesmo, igual eu tô falando, dando exemplo aqui para vocês. Então, lembre disso. Use essa ferramenta. Recapitular, retificar, para você organizar as suas metas de 2026. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ferramenta. Gente, ela é uma ferramenta que eu aplico há uns 10 anos na minha vida e é por isso que eu falo que eu me sinto extremamente realizada e satisfeita com a minha vida. Extremamente. Eu sou uma pessoa que olho muito para minha própria vida, não com tom de egoísmo, mas com tom de querer cuidar. Não cuidar da vida do outro, não tem controle de cuidar da vida do outro. Eu consigo ajudar os meus pacientes porque eles vêm abertos a uma mudança. Mas a gente não consegue controlar o outro. Mas a gente consegue cuidar de nós mesmos. Eu desejo para vocês um feliz 2026. Que vocês possam construir esse bom ano. Que vocês estejam conscientes com as escolhas que vocês estão fazendo. Desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Todos os dias. Lembre disso, o 2026 ele vai ser construído a partir do hoje, a partir da escolha que você fizer depois que você assistir esse vídeo. Cuide de você, cuide do seu ano. Espero que você termine o ano se sentindo muito mais satisfeita e realizada. E se você conseguir bater algumas das suas metas ali, criação desses novos hábitos, vem me contar aqui nos comentários. Eu vou amar saber e tô torcendo por você.